Seja muito bem-vindo a esse canal que fala sobre paternidade, sobre filhos, sobre o homem do século XXI. E hoje a gente vai falar sobre um período muito específico da vida das nossas crianças, da vida da nossa família e principalmente da vida do casal que inicia a sua vida com os filhos, que chama puerpério. E a gente vai saber o que é isso, o que a gente faz, o que o homem pode fazer com isso, enfim. E hoje a gente tem uma convidada muito especial que a gente está esperando ela chegar aqui. Seja muito bem-vindo e vem comigo nessa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Chegando. Vamos lá, vamos lá. Tatiana Romero entrou. Agora eu tô enquadradão, né? Bonito. Mas o problema não é agora. O problema é quando divide a tela. Vamos ver, vamos ver. Estamos esperando Dona Carol aparecer aqui. Esse quadro tem que ficar um pouquinho mais alto, né? Senão minha careca cobre aqui. Vamos lá, vamos lá. Cadê você? Cadê você, Dona Carol? Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Olha lá aqui, ó. Chegou! Vamos lá dar uma encenadinha aqui, ó. E vamos lá. Aqui, ó. Compartilhar. Fazer. Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Tcharam! Oiê! Oi, Ale, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo bom? Tá me ouvindo? Eu tô. Bom, Eu tô ouvindo bem. E você? tô bem. Aqui arrumando o cabelo. Acho que a gente se vê na câmera e começa a querer se ajeitar, né? É isso aí. Aqui tem um problema que é assim, eu me vejo bonitinho, enquadradinho, e aí quando grava, quando eu vou colocar, por exemplo, nas suas telas, eu tô só a cabeça, assim, só aparecendo só a cabeça. Alguma coisa errada com o meu celular aqui. Vamos lá, ó. Temos aqui várias pessoas. Antes estava melhor. Antes como? Assim? Mais Vamos lá, é longe? a Eu minha tô muito textura. perto. Ó, eu tô mais longe também. Você tá ótima para mim, tá enquadradinha, bonitinha, no quarto fechada, longe das crianças, é isso? Trancada, 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 porque senão a sala vai ser invadida. Ah, certo. Vamos lá, vamos lá. Tudo bom com você? Tudo bom, tudo bom, Ale. Obrigada pelo convite. Eu acho que é um assunto que é muito gostoso e muito importante, né? Eu acho que as pessoas deixam para se preocupar, às vezes, com o puerpério quando descobrem que ele existe, quando ele desaba na cabeça. E aí fica um pouquinho mais complicado. Então, quando a gente consegue conversar mais abertamente sobre isso, fica tão mais fácil, né? Sim. Eu fui descobrir o que era isso só, eu acho que no segundo puerpério. A palavra foi assim, tipo, muito recente. Mas, mas a gente acho que saber o que é isso é assim a chave do sucesso, na minha visão. Conto com você hoje para a gente desmistificar isso. É a chave do sucesso. Esclarecedor, né? Quando você descobre o que é. Nossa, você descobre que tem alguma coisa que é, nossa, é por isso, tudo aquilo é por isso. E aí É, a não, e gente eu acho que o melhor, você descobre que existe vida após o puerpério, então isso torna muito mais fácil, né? agora isso vai acabar, pelo amor de Deus. Vai, vai. E eu vou sair melhor disso. É verdade. É verdade. Olha lá, pessoas lindas entrando. Ju, Valdir. Tem Oi, aqui, ó, Ju. muita gente. Olha Boa lá, noite, Ju. bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem. Vamos começar aqui, ó. Antes Vamos. da gente começar, tem aí um aviãozinho, você já clica. Se acha que isso faz sentido para alguém, você já manda ir para alguém para acompanhar esse bate-papo aí dessa noite hoje com essa pessoa aqui embaixo, ó. Eu já vou rasgar a seda já antes de você começar, porque essa pessoa aqui embaixo que é uma excelente profissional, uma mãe sensacional,
minha amiga pessoal, né, de vários carnavais aí, e é uma pessoa que vocês acho que merecem muito ouvi-la, porque além da seriedade é assim, uma pessoa centrada, sabe? Longe daquilo que surtada, mas feliz. Muito, tanto surtada quanto feliz, né? Obrigada, Ale, obrigada. Você sabe que eu tenho um carinho imenso por ti. E a primeira pergunta para a gente, antes da gente começar, é assim: quem é Carol na fila do pão? Quem é você? O que você faz? Da onde se alimenta? O que você come? Onde vai? Enfim, quem Eu é não Carol? conto. Eu sou, então, Carol, sou mãe do Paulo. Paulo tem 3 anos, uma figurinha. Sou enfermeira e trabalho já há algum tempo com amamentação, com maternidade de um modo geral. Há algum tempo fui para esse lado do apego seguro, da questão de sono e de toda a parentalidade como um todo. E tenho cada vez mais me apaixonado por essa área, mas a minha área mãe é a amamentação mesmo. Então, já sou enfermeira há muito tempo, trabalhei muito tempo com saúde do adulto, trabalhei em hospital, então, mas agora estou só nessa fase, só nas mães. Tudo bem, que é o começo, eu acho que de tudo, se a gente cuida bem disso, a gente vai ter menos problemas lá na frente, né? Muito, muito, muito. E quanto mais E a me gente diz uma aprofunda nisso, mais a gente acredita, né, Ale? Eu sei que você também mas está nessa área, então mais a gente acredita nisso. mas eu acredito nisso e acho que longe daquilo que, né, hoje até a Tatiana perguntou para mim assim, você está bem, você está legal, você está com alguma, está estressado, né, tá alguma coisa, por quê? Porque é um exercício diário tudo isso, né? É um exercício, e quando você toma isso como sua profissão, né, no seu caso também, cuidar das crianças, cuidar das mães, das famílias, você se coloca essa carapuça também de que você também tem que ser tudo aquilo que você fala, né? Sim, e não é E, fácil. e aí você recebe um peso que é maior para você. Você fala assim, agora o que eu falo eu tenho que fazer, né? Então, e aí, né? Como é que a gente faz isso? E me conta uma coisa, o que é esse puerpério que já tem um nome já muito estranho e começa por esse processo aí. O que é essa fase? Da onde que vem essa fase? O que a gente faz com ela? Puerpério é uma fase sombria, mentira. O puerpério, oficialmente falando, clinicamente falando, ele é essa fase pós-parto que a mulher passa, tanto clinicamente, quando a gente pensa que o útero aumentou de tamanho e ele vai voltar para o seu tamanho original. Então, ele é essa fase pós-parto da mulher. Só que hoje já se sabe que ele não é caracterizado só por alterações físicas da mulher. Ele não é só esse retorno físico da mulher ao que ela era, ao mais próximo do que ela era antes, porque nunca fica igual, né? Ele é também um conjunto de coisas, de fatores psicológicos, emocionais, porque existe uma transformação, né? Existe um luto da mulher que era e da mulher que nasce. Existe o nascimento de uma mãe, existe o nascimento de uma família, de uma nova concepção. Então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É aquela coisa, é tudo junto e misturado, né? Então, o puerpério é isso, essa fase pós-parto, essa fase. Existem algumas classificações com nomes diferentes, mas basicamente a gente tem um puerpério imediato, que são os 7 primeiros dias, que ele é caracterizado muito por alterações físicas, e um puerpério tardio, que também se sabe hoje, a literatura ela fala até 40 dias, mais ou menos 6 semanas, mas se sabe hoje, a psicologia já traz isso pra gente, que o puerpério às vezes ele leva meses para acabar. A mulher às vezes leva muito mais tempo para É tipo a conseguir nossa achar os. quarentena. É a quarentena, é a quarentena. É tipo a nossa Mas quarentena, que era de 40 dias e agora nós já estamos há 4 meses ex- tendo. exato, exato. É bem isso. É bem isso. Então, são essas alterações físicas e essa tentativa do corpo de achar um normal novamente, né?
Se é que a gente pode falar isso, mas... Se você procurar no dicionário, né, você vai ver lá o puerpério, né, que é exatamente essa volta da estrutura física da mulher, né? Exato. Mas quais são os sintomas? E eu acho que essa é a grande essa pergunta aí. Quais são os sintomas que a gente vira e fala assim? Sintomas, primeiro me corrija se eu estiver errado. Esse Tá, sintoma significa que é algo que tem uma patologia, né? Então, me corrija tá. essa palavra, eu não estou conseguindo achar, mas quais são os sintomas que a gente Características, de identifica, repente. as características que essa mulher virou? Entrou é depois do parto, tá bom. Mas quando é que quais são as características desse puerpério que a gente pode virar e falar assim, olha, essa mulher está passando não só por um puerpério físico, como um puerpério psicológico, se é que isso é correto usar esse tipo de fala, né? Assim, olha, a mulher precisa... Porque é muito simples quando a gente vira e fala assim, ah, a mulher está grávida. Ah, está grávida. Então você tem mudança do corpo, você tem, né, mudança de hormônio, você tem uma irritabilidade maior, uma fome maior, enfim, tem todos os estereótipos, sejam eles mitos ou verdades, mas existe uma características que as pessoas olham e falam assim, ah, essa mulher está grávida, né? E o puerpério? Quais são essas características? Eu acho que, basicamente, Alexandre, eu acho que são características mesmo que a gente pode chamar. Ela tem uma cria e ela precisa proteger e ela é responsável pela sobrevivência dessa cria, desse bebê, desse recém-nascido. Então a gente tem uma mulher extremamente protetora, extremamente confusa, ela está com os hormônios extremamente alterados e, e, e isso é uma característica bem marcante, assim, você vê que é uma pessoa que ao mesmo tempo que ela está extremamente feliz, ela está numa tristeza assim profunda e é tristeza mesmo. Ela tem irritabilidade, ela tem euforia, ela tem todos os sentimentos que permeiam a nossa vida numa constante, assim, um basal, ficam aqueles picos. Então a gente, tanto que às vezes é muito comum as pessoas verem uma mulher grávida, uma mulher no puerpério, e não entender o que acontece na cabeça dela, mas nem ela, isso eu te falo por experiência, nem ela entende o que está acontecendo ali. Então, basicamente é uma confusão. Eu acho que é a palavra que eu mais encontro, assim, porque o que acontece? O puerpério, para pensar numa pessoa que tem uma vida organizada, uma vida... A vida da mulher no final da gestação já altera um pouco. Sim. Então, ela já tem ali uma dificuldade para dormir, uma dificuldade para fazer algumas coisas, tal. E de repente, do nada, essa mulher para de dormir, para de ter uma rotina de sono, ela começa a dormir a cada 2 horas, a cada 1 hora, e isso não é por um período tipo de 24 horas, 36 horas, isso é por dias. Ela amamenta, que é uma coisa que o corpo dela nunca passou por isso, então os peitos dela, as mamas que antes estavam normais, agora ficam parecendo uns melões transgênicos, e isso dói. Amamentar dói, às vezes, no início, tem toda uma série de dificuldades ali no início, que a gente sabe que isso é assunto para outra questão. Ela tem um medo absurdo daquela criança morrer, e aquela criança é responsabilidade dela, e isso é fisiológico. Às vezes é muito comum as pessoas dizerem assim, não, ela tá louca, ela olha o tempo todo se o bebê tá respirando, mas não, a mulher ela é programada para proteger essa criança. Ela é programada para ser responsável pela sobrevivência dessa criança. Então, tudo isso que ela sente é real. É um medo absurdo de que a criança morra a qualquer momento. Quem não está na pele dela, às vezes, tem muita dificuldade de entender esse medo. A Tati falou, eu senti uma solidão surreal no primeiro puerpério. É exatamente isso. E às vezes você tem tanta gente em volta de você e você fica como se você não tivesse ninguém, porque você não consegue, na verdade, se conectar com as pessoas. Você tem uma dificuldade de conexão. E às vezes o que eu mais vejo hoje, porque eu atendo muitas mulheres nesse puerpério imediato, é não ver uma luz no fim do túnel. Parece que aquilo que você está vivendo Acaba nunca. não vai acabar nunca. E eu te digo isso por experiência. Eu me lembro, nos primeiros 10, 15 dias do Paulo, nem lembro. Um dia eu me ajoelhei do lado do berço, comecei a chorar, e aí falei pro meu marido assim, eu não vou aguentar isso pro resto da vida.
E aí ele disse assim pra mim, não é resto da vida, Carol. Só que na Ah, hora, na minha cabeça, era o resto da vida. E é isso que as pessoas não entendem. A mulher, ela não fica, como é que eu posso te dizer? Confiável no seu raciocínio lógico. Tu entende? sim, sem dúvida. E aí, Eu uma passei das por coisas. dois. É, eu não tive coragem ainda. Você vê que o meu foi tão assim que eu não tive coragem. A mulher, ela não fica bem, Alexandre. Ela não fica bem. E não é no sentido ruim, é no sentido real. Ela fica fragilizada. Ela fica dependente de alguém, às vezes, orientar algumas coisas. Por exemplo, eu me lembro, e isso eu vejo muito, a mulher, às vezes, ela tem dificuldade de coordenar, como ela perde muito essa noção de durmo, acordo, ela não tem mais aquela rotina o dia e a noite, porque ela perde isso. Ela perde sem estar preparada para isso, porque uma coisa é você ir se preparando para esse tipo de situação, e não, é de um dia para o outro. Num dia ela dormiu a noite inteira, de dia ela teve o parto dela, e ali para frente a coisa Desandou tudo. desandou. E aí, essa mulher não tem essa coordenação de dia e noite. Então, às vezes, ela precisa de alguém para chegar para ela e dizer assim: olha, agora você precisa tomar um banho. Você amamentou, você precisa tomar um banho. Aí tem a próxima mamata, agora você precisa comer. Você precisa comer. Daqui a pouco você precisa descansar. Você bebeu água? Então, uma mulher que super assim, que trabalha, que tem empregado, que tudo, agora precisa de alguém dizendo para ela: olha, você precisa tomar banho, você precisa comer, você precisa. Sabe? E esse alguém pode e deve ser o pai, como nós, homens, e eu acho que essa é a grande sacada. Como a gente pode ajudar nessa fase e como a gente pode participar. Eu não gosto muito do ajudar, porque ajudar parece que não é um problema só seu. Eu não ajudo Exato. ninguém aqui. Exato. A gente vai compartilhar esse bebê. Fui eu que fiz junto e nós estamos juntos nessa, né? Exato. E então, assim, eu lembro que eu passei por dois. E o primeiro foi muito difícil, a fase da Tatiana foi muito difícil, né? E eu lembro que a gente ficava. E até. Essa era uma coisa que também estressava, e essa a grande sacada também, porque eu era muito solícito. E às vezes isso também atrapalhava, porque eu ficava lá, e aí, você quer? Vamos fazer? O que eu posso ajudar? Como é que vai fazer? Aonde vai? O que vai fazer? Aí ela falou, não quero nada. Então você vai embora. Para esse moleque, vai embora. Né? E então, ou ao contrário, eu falo assim, eu quero que você vá embora, mas eu quero que o moleque fique aqui, mas eu não aguento mais esse moleque aqui, né? Então, é aquela coisa que você não sabe muito bem como ajudar, como compartilhar, como pegar aquilo, né? E, e aí é a grande questão, né? Como a gente pode participar ativamente desse processo que beneficie tanto a criança como essa mãe que está passando por esse processo que é super complicado, né? Eu acho que a primeira coisa, Lê, é fazer combinados com a esposa, com a mãe, ou às vezes não é a esposa, com a mãe, com a companheira, combinados muito reais e práticos. Então, assim, saber que a mulher não vai estar disponível no pós-parto para cuidar da casa, para cuidar, às vezes, de um outro filho que o casal tenha. Ela vai ter que se dividir nessas. Quando tem um outro filho, é uma questão às vezes mais complicada, porque a mulher ela acaba tendo que dar atenção para esse outro filho, porque esse outro filho não entende que a mãe está numa situação complicada. Então, isso a gente. Mas todo o resto, a casa, a comida, o cachorro, as atividades que a mulher antes tinha, essas atividades elas têm que passar para alguém. Geralmente é para o pai, ou se vem alguém para a família, geralmente a mãe da mulher ou a mãe do marido, do homem, vem para a família para ajudar. Então, vem uma outra mulher, é o comum, e esse pai. Então, mas uma coisa que tem que ficar também bem assim, eu acho que respeitar as decisões dessa mulher, respeitar as decisões dela com relação à amamentação, com relação a cuidados, acolher essas dúvidas dela, acolher essas dúvidas muito de perto e nunca duvidar da capacidade dela de cuidar daquela criança. Às vezes eu vejo pais que duvidam da capacidade da mulher de amamentar, que É duvidam da empoderar, capacidade né? maneirar um pouco, maneirar.
às vezes até na comunicação, ali, eu acho que ela precisa ser acolhida. Essa mulher, ela precisa ser acolhida. E acho que também tem um empoderamento dessa mãe, porque ela também não sabe que ela pode fazer tudo aquilo, então ela fica, principalmente aí dentro da sua área, né? Ah, eu não estou conseguindo amamentar, e aí ela se sente um monstro, porque ela não se sente, ela sempre sonhou em amamentar, e aí ela não consegue, aí aquela criança morde, aquela criança você não tem uma técnica específica, aquela criança não dorme, aí você fica querendo que ela durma. Então ela se sente, às vezes, isso era alguma coisa que me passava, né? Nem sei se é real, mas ela assim, aquela mulher, ela quer ser empoderada, de que ela acredita em tudo aquilo, que ela é capaz de criar aquela criança, mas ela muitas vezes ela duvida dela mesma, né? Exato. Ela E diz assim, imagina você, eu não vou na conseguir. verdade, ela duvida dela o tempo todo. Ela duvida dela o tempo todo. Ela toma algumas decisões, algumas decisões, ela segue esse caminho, mas ela duvida dela mesmo o tempo todo. E aí, se você não tem um companheiro do lado, uma companheira que te dê apoio, que te diga, não, eu tô contigo, não, vai dar certo, não, você tá conseguindo, tá dando tudo certo, aí tu entende? Tu imagina uma mulher que está em dúvida se tem leite, por exemplo, suficiente para amamentar o filho. E aí chega um marido e diz assim: não, você acha que esse bebê está chorando de fome, acho que o seu leite é fraco, acho que você tem pouco leite. Acho que a mama desse tamanho, pequena assim, acho que não dá conta. Então, isso tudo são coisas que eu já ouvi relatos de pais que falavam. Pais que E falavam os do tamanho da pais mama. têm esse monte desse conceito tirado do senso comum do mais Exato. pior, do pior senso E a comum, Lê, e né? de verdade, eu não julgo. Eu não julgo, porque eu vou te Não, dizer. Eu não julgo porque eu, enfermeira, que trabalho com isso, fui pega totalmente de surpresa no puerpério em várias coisas. Fui pega assim, olha, levei uma lambada. Trabalho com isso, conheço sobre o assunto muito bem. Então, assim, eu levei uma lambada. Então, tu imagina a pessoa que trabalha numa área administrativa, que trabalha numa área, sei lá, de exatas, e que nunca ouviu falar sim. disso. Então, eu não E eu acho que julgo. assim, a gente nunca, a gente estuda para tudo na vida. E acho que essa é uma das grandes bandeiras que eu levo hoje. A gente estuda para tudo. A gente estuda para construir a nossa casa, para educação financeira, a gente estuda para uma faculdade, estuda, mas a gente não estuda para ser pai e para ser mãe. Não, E a não. gente perdeu uma das coisas que eu acho que era sensacional, que é o sentimento da tribo, né? Precisa-se de uma tribo para criar um filho, né? Já dizia o ditado africano. E assim, a gente não tem mais essa tribo. A Não. gente não tem mais a rede de apoio que a gente tinha. A gente não tem mais a vizinha que cuidava. A gente não tem mais nada disso. E não tem mais a tenda vermelha que as moças tinham, onde todas se juntavam para dar conhecimento para aquela nova mãe. Não, agora está aí. Então, por que, que a gente não estuda para ser pai? Por que, que a gente não estuda para ser mãe? E aí a Porque gente fica no machismo. Ah, seu leite pela cor, o seu leite é fraco. Quem que te disse isso, mano? De onde você tirou isso? e eu acho, Ale, que vem muito um machismo também de que a maternidade ela é instintiva e fisiológica. Ah, Ah, não, quando nascer uma nasceu o mãe. bebê, nasce uma mãe, nasce um pai, dá tudo certo. O que que acontece com o bebê? O bebê dorme e mama. Então ele mama, dorme e, desculpa, ele dorme e mama. E é isso. E não é isso, não é só isso, é muito além disso, porque é tanta coisa que acontece ao mesmo tempo na vida daquela mulher. Eu acho assim, Ale, eu já peguei casos, aqui a Luminacer falou, o pai tem um papel importante na detecção de quando o baby blues está se tornando uma depressão pós-parto. Exatamente. O pai, ele é o melhor olhar que a gente tem, é um olhar mais de quando essa coisa está evoluindo para uma depressão pós-parto, quando ela ainda está controlada, porque é muito comum a mulher ter sentimentos de tristeza, sentimentos de insegurança, chorar, ela chora bastante no pós-parto,
Mas quando isso começa a se agravar de uma forma que a mulher às vezes não quer ter contato com o bebê, que a mulher às vezes não se importa mais com algumas coisas, o pai ele tem que estar muito presente para pedir ajuda. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode também perder esse olhar. Não, Mas e é ele que vai identificar acionar aquele lado fora. E ele e fala assim, acionar, pô, essa moça não comeu hoje nada. Essa moça não fez nada. Ela não, que tem alguma coisa errada. Ah, será que ela tá? O dia que ela parar de querer tomar banho, você fala, opa, exato. né? E a Rosana estava falando aí que eu acho que grande parte também de uma nova pergunta que tem aí, que é o tamanho dessa rede de apoio e o que a gente chama de rede de apoio, né? Se são pessoas que te auxiliam e aí sim elas ajudam, então participam como, né, um pai, mas que ela está fora. Então, por exemplo, no nosso caso, a nossa rede de apoio era toda de São Paulo e a gente estava em Campinas. A gente estava em Sumaré e a gente não tinha essa rede de apoio. Então, tudo voltava naquelas três criaturas que estavam lá, né? Eu, a Tati e o Guto quando ele nasceu. Mas aí vem, eu acho que a outra pergunta, que é essa bolha criada pela mãe ou pelas avós, né? Ou por essa rede de apoio, e como a gente inserir esse homem lá dentro para que ele se empodere também. Porque o que acontece muito, e eu vejo acontecer, é o pai se justificar. Ah, mas aquela mãe não quer nada, ela não quer minha presença. Ah, eu não sei nada, eu não nasci para ser pai, ou eu não nasci mulher, então eu não sei nada. E aí vai se criando uma bolha e o homem aí não consegue mais penetrar dentro dessa bolha, e aí ele só vê o lado ruim daquele processo. Como que a gente quebrar essa bolha, tanto da própria mãe como da própria avó, para que a gente possa inserir o homem lá dentro, para que ele possa se empoderar e não se justificar. Ó, já que está aí, eu não posso entrar, né? Ó, o papo é seu agora. Como é que a gente fazer esse negócio acontecer? Ale, isso é uma coisa. Esses tempos, inclusive, eu gravei uns stories falando sobre isso, porque é uma coisa que às vezes eu vejo com muito mais frequência do que eu gostaria de ver. E eu acho que a gente conversa sobre, a gente inicia esse processo na gestação. Toda vez que eu faço algum atendimento pré-parto, quando eu tenho a oportunidade de conversar com pais ainda na gestação, e quando eu digo para eles, façam os seus combinados, façam, estudem juntos, aprendam juntos, tomem decisões juntos, eles têm que ter os combinados dele para duas situações. Primeiro, para quando vem essa rede de apoio, vem para dentro da casa, e é muito comum isso, vem a mãe ou vem a sogra para dentro de casa, para ficar junto com o casal por um período X. Ou ela vem de manhã cedo, fica o dia todo e à noite vai embora. Primeira coisa, as decisões são do casal. Então, as decisões são do casal. Então, quando a mulher tem alguma dúvida, ou quando o pediatra dá alguma orientação, alguma opção, quem tem que decidir isso é o pai e a mãe. E qualquer dúvida mais assim relacionada ao bebê, quem tem que decidir é o pai e a mãe. E quando o pai ou a mãe toma uma decisão, às vezes contrária, se a sogra ou a mãe vem alfinetando aqui, que eles não se desautorizem na frente de outras pessoas para não criar essa abertura, sabe? Que eles tenham os combinados deles, porque o filho é deles. Eu acho que a outra pessoa ela está ali como rede de apoio, mas o filho é deles. E uma outra coisa, quando vem essa sogra, essa mãe para cá, o que às vezes é muito comum de acontecer? Elas assumem o cuidado da criança por serem mulheres, elas assumem o cuidado dessa criança e o pai fica de escanteio. Então, toda Ele vez vira que rede de precisa, apoio. ele vira rede de apoio e uma rede de apoio ainda meio afastada. Porque assim, aí quando precisa amamentar, a mãe amamenta e a sogra pega e faz os cuidados. Quando precisa colocar para dormir, alguma coisa, se a mãe vai tomar banho, a sogra pega para cuidar. Então, ou a mãe pega para cuidar. E aí o pai vai se afastando disso. E aí, às vezes, quando o pai vem para participar desses cuidados, o que acontece? Às vezes a mulher acaba errando nesse ponto que eu digo,
que ela acaba corrigindo o homem o tempo inteiro, ela acaba, tudo que ele está fazendo está errado, a forma como ele está fazendo está errada, que não é assim, que eu faço mais rápido, que olha como é que você virou. Então são comentários, às vezes, que para quem está num processo de aprendizado, às vezes machuca um pouquinho, né? E a gente tem que pensar que ali tem um pai que está aprendendo a lidar com o filho. Sim. Então, não dá para a gente deixar essa mãe. Claro que às vezes a mulher ela faz isso uma frequência maior, então às vezes ela tem realmente mais agilidade. A avó, dependendo da idade da avó, alguma coisa, às vezes é uma avó jovem que tem uma lembrança boa e também faz isso com agilidade. E às vezes é um pai que veio, que não teve irmãos, que não teve nada, então ele não vai ter agilidade, ele tem medo, ele tem insegurança. Então a gente precisa trazer esse pai para esse cuidado, porque depois a rede de apoio vai embora e aí eu tenho uma mulher que diz assim, ó, meu marido não me ajuda em nada, meu marido não faz nada, meu marido não participa. Só que ela, no momento em que ele tentou vir para junto desse cuidado, que ele tentou aprender junto com ela excluiu. Então, quando tem uma rede de apoio, o que que eu digo? A avó, a mãe, ela tá ali para cuidar da mulher. Então, para cuidar da mulher, para ajudar na logística da casa. Então, assim, para orientar para fazer uma comida, para fazer um mercado, para cuidar da limpeza da casa, se for o caso, se não tiver alguém que ajude, para cuidar de outros filhos, do cachorro, para ajudar nessa logística, que a mulher ela não vai poder estar participando. Mas deixar o pai e a esposa estarem ali juntos naquele aprendizado da maternidade, da a avó sempre dá opinião, mesmo sem ser solicitada. Mas opinião pode dar, mas é a forma como essa opinião é dada. É muito fácil, às vezes, eu dar uma opinião em forma de opinião e, às vezes, em forma de imposição ou questionando o saber do outro, né? Então, é a forma como a gente... Eu acho que acho que duas coisas aí. Estava lendo alguns comentários aqui também, né? Uma delas é assim, o homem tem que querer, né? E muito não quer. Então eu acho que esse é o nosso papel aqui, né? Que é assim, você precisa querer, bonitão. Se você não quiser, vai ser fácil dar desculpa de que o negócio vai acontecendo. Por quê? Porque naturalmente a bolha vai se formar. Vai. Então, se você não fizer nada, bonitão, a bolha se formou e aí você vai justificar que você não entrou na bolha porque você estava fora dela. E aí, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. Então, bonito, entra lá, toma a bolha para você e fala que você vai, né, fazer. E outra aí, que é isso que você está colocando, né, que é o homem tem que virar e falar assim, sabe por que que a gente não troca fralda? Porque a gente nunca trocou. Mas você também nunca trocou. Então aí ela troca 300 vezes, aí ela aprende a trocar. O que o homem muitas vezes faz é assim, eu troquei uma fralda e ela está errada. O homem que quer ficar fora da bolha vira e fala assim, não vou trocar ela errada mesmo. Ela vai falar que está ruim e eu nunca mais troco a fralda. Não leva o jeito, vai dizer. Não leva jeito. E para você que é homem que quer ser empoderado lá, mulher, esquece, ele não vai trocar a fralda bem durante as 20 primeiras trocadas. Mas uma hora vai sair. Deixa o desgraçado trocar todas as fraldas. Na 20ª, ele vai pegar e vai falar assim, ó, troquei direitinho. Aí você bate palma para ele, faz empatia, reforço positivo e ó, aí nunca mais tem que tratar assim. Por quê? Porque daí eu me empodero, senão tudo que eu faço está errado. Ale, e posso te falar uma coisa? E nem sempre ele vai fazer igual a mulher. Nem sempre ele vai fazer igual a mãe faz. Nunca, nunca. O que que A eu avó não digo? faz igual a mãe, que também não vai fazer igual o pai, Exato, que também... exato. O que que eu mas ele digo? vai saber. Você observa se eles não estão ferindo princípios. Ferindo princípios é o quê? Colocando a criança em risco de alguma forma. Não colocou em risco, é o jeito dele, é a forma dele de fazer isso. Sabe? E não quer dizer, o diferente do outro, o diferente do nosso jeito de fazer não é errado. Não é errado. Às Dar vezes. banho e não afogar é uma coisa. Exato! Exato, é isso. Mas dar banho e lavar o cabelo errado, tá valendo, velho. Exato. Por exemplo, esses dias eu estava conversando com uma paciente sobre isso. Eu disse assim: às vezes o pai, por exemplo, você pede para vestir. Ah, então vamos lá, você toma banho, então você veste a criança e a gente se encontra em tal lugar na rua. Né? O pai está em casa com a criança. Às vezes você chega e a criança tá. Eu já aconteceu comigo, de chegar na rua e encontrar o Paulo de pijama. O Thiago olhou o Opa, pijama, achou que o pijama
Por que Eu não, já vi né? seu filho, eu já vi seu filho de pijama. Exato, porque o pijama estava parecendo mais agradável. Então, ah, aqui. Então, a gente não tem que ter entende? Vai ter algum problema? A criança tá de pijama na rua com 2, 3 anos? Não vai, não vai. O Paulo, uma vez, o Thiago me mandou vídeo dele andando de cuequinha na Paulista. Então, assim, vai ferir princípio? Não vai ferir princípio, sabe? É diferente, por exemplo, você pensar no inverno, no frio que a gente tá agora, a criança sair de regata na rua. Ok. Aí você dá uma conversada ali, olha, a gente tem uma questão de temperatura, tal, aí a gente está falando da integridade da criança. Mas quando não fere princípio, quando a fralda fica torta, quando esquece de passar pomada, às vezes, não é nada grave, não é nada grave. É isso que a gente tem que pensar. E às vezes a gente se desgasta muito com coisas que não vão agregar. E aí você pega duas pessoas que não estão dormindo direito, que não estão comendo direito, e entra nesse tipo de atrito, tu entende? E outra, não pôs a fralda certa, a fralda vazou, põe o bonitão que pôs a fralda errada para lavar, que da próxima vez ele põe a porcaria da fralda certa. Exato, Ele recebeu exato, uma vez a fralda certa errada. exato, Ale. É, Aí é que são coisas que quando a gente está assim, com crianças já maiorzinhas, a gente consegue enxergar isso. E é isso que eu digo que é a mágica do puerpério. Quando a gente está vivendo o puerpério, a gente não percebe essas coisas. A gente acha que isso é motivo para mandar matar o marido. Então, a gente vê essas coisas, tudo cresce no puerpério. E é isso que a gente tem que entender, que os humores, eles estão muito instáveis. Então, às vezes, os dois lados têm que aprender a ceder. Os dois lados têm que sim. aprender a... Aqui no segundo puerpério, tive uma rede de apoio maravilhosa. Minha esposa chama-se Silvana Colombo, que veio, ajudou a mãe e cuidou da criança para a mãe descansar junto ao pai. É, não, a Silvana é, ó, meu coraçãozinho para Silvana. O seu Ó, também, né? ó, o meu metade foi dela, né? Então aí eu sou suspeito para falar. Mas eu acho que é isso, né? A Lu recebeu aí minha mãe no puerpério dela, para ajudar todo, não só ela, eu acredito que toda a família também, né? E eu acho que é isso. Às vezes você não precisa nem cuidar nem da mãe, nem do marido. Você precisa cuidar da mãe da sogra que está lá, do pai que está internado e aí precisa de uma ajuda e que substituir, às vezes, o papel que a mãe fazia antes dela parir. Exato. É Né? pensar na logística. É pensar na É, logística. São as coisas práticas do dia a dia, Lê, que machucam nessa hora, sabe? São as coisas práticas e bobas, bobas entre aspas, né? É saber o que vai ter de almoço, é ver quem está responsável pela limpeza, pelas roupas, roupa do bebê que demanda. A gente sabe que roupa de nenê, quando nasce, é uma coisa que parece que não tem fim. E tem toda muitas aquela fraldas coisa. por dia. Então, exatamente. Então, todas aquelas inseguranças, quando você tem. Eu tenho uma pediatra que eu gosto muito dela, que ela diferencia, né? Você tem rede de apoio e você tem rede de agouro. A rede de agouro é aquele pessoal que vem só para atrapalhar, porque às vezes você pensa assim, meu Deus. Mas quando você tem uma rede de apoio boa, uma rede de apoio que é apoio mesmo, você vê que a coisa flui de uma forma, porque realmente aquilo que você falou, você ter só o homem e a mulher, o casal, ou independente da configuração que seja a família, quando você tem só essas duas pessoas, é muito pouco, Ale. É muito pouco para pensar para esse período tão delicado, sabe? Sim. Eu passei, a Tatiana, o meu primeiro filho já era, o Guto já era um pouco mais velho, tinha 1 ano, e ela passou um mês fora. E eu fiquei um mês sozinho com ele lá em Campinas. E aí eu passei o meu puerpério, que eu virei e fiquei, caraca, velho, não sei o que fazer. Chega uma hora que você não consegue fazer xixi mais. Você quer. Exato. E aí vem aqueles caras que falam assim, ó, ô bonitão, dica pra você. Para de falar essa merda. Ah, quando a criança dormir, você dorme junto. Exato. Ô, bonitão, ela tem que tomar banho, ela tem que fazer cocô, ela tem que. Às vezes, se você não ajuda, ela Exato. é aí a hora que ela vai é, cozinhar, passar, lavar, é aí. Então, bonitão, para. Não é aí. A hora que o moleque dorme, ela tem que dormir.
porque ela não para, ó, foram quase 2 meses. Então, para de ficar falando esse tipo de coisa e põe a mão na massa, né? É, Porque esse é o processo e é um período que, e aí você pode me dizer melhor, né? Pode durar um mês, mas pode durar 4 meses, pode, né? E pode. aí, esse processo que além de ter um bebê que você não sabe cuidar, uma criança que você acha que vai morrer a cada 20 minutos, porque o moleque dorme, você vai ver se ele está respirando, você vai pôr a barriguinha, né? E todo mundo fala para você um monte de atrocidade, né? Olha, eu já vi, e é incrível quando nasce uma criança, nasce também uma rede de apoio de notícias bizarras. É Não, o que é o moleque, o cara que começa a te mandar o vídeo do moleque que caiu não sei da onde, do moleque que pulou do berço, só tragédia. E aí, em vez do cara mudar, ele está exato, criando uma insegurança muito maior. exato. E que é desnecessário ali naquele momento, né, Ali? É desnecessário. Ah, Por esse apoio aí, o que a gente tem que. Agora, os cuidados que a própria mãe tem que ter para ela colocar na cabeça e falar assim: ó, ou para o homem virar e fazer uma lista mesmo, assim, ó. E falar assim: ó, essa mulher precisa comer, essa mulher precisa beber água, essa mulher. Para que ele possa, então, ter um checklist lá e virar e falar assim: ó, o que eu preciso, como é que eu posso ajudar, compartilhar esse momento que o homem pode tomar essa responsabilidade. eu acho que a primeira coisa é pensar que ele tem responsabilidade de cuidar dessa mulher, principalmente nesse início mais imediato, de cuidar realmente das necessidades básicas dessa mulher, porque ela não, às vezes ela não atina para essas coisas sozinha. Então, cuidar disso exatamente, se tem comida, se ela está comendo, lembrar ela que ela precisa ter períodos de descanso, que ela tem o banho, que ela tem isso, que ela tem aquilo. Lembrar ela de tomar um sol. Eu falo isso às vezes, tomar 10 minutos de sol por dia, Alexandre, muda o humor de uma pessoa no puerpério absurdamente. Então, colocar o rosto para fora no sol, sabe? Ter sanidade nisso tudo. Não deixar ela entrar demais, porque ela entra e isso é inevitável. Não deixar ela se fechar naquele mundinho. E outra coisa, confiar na capacidade dela de cuidar da criança. Confiar nos instintos dela. Por mais que às vezes pareçam exacerbados, confiar nesses instintos dela, porque ela foi programada fisiologicamente para aquilo. Então, não duvidar, não sabe? Mas eu acho que principalmente isso, ter esse cuidado com a mulher imediato. Eu Perfeito. acho porque a mulher ela consegue cuidar bem dessas primeiras necessidades do recém-nascido. É claro que o pai é extremamente importante nos cuidados com o recém-nascido, mas no início ele precisa muito de mamar e pele a pele. Mamar, pele a pele e um lugar seguro para dormir. Então, o pai tirando o mamar, ele consegue o pele a pele, ele consegue fazer isso acalma demais, ele consegue prover o lugar seguro para ele dormir, controlar o horário, porque no início a gente tem que controlar os horários para não deixar passar muito quando a gente tem uns bebês mais que dormem um pouquinho mais. Então ele pode fazer esse controle, porque às vezes a mulher ela começa e aí ela não consegue fazer esses controles. E dizer para ela, por exemplo, olha, você vai dormir? Pode dormir tranquila, eu estou cuidando, eu estou bem aqui, tá tudo tranquilo. Então, para ela conseguir ter esse descanso de qualidade, né, por menor que seja. Legal, legal. E acho que assim, eu acho que o nosso trabalho aqui é muito, muito isso também, né? Eu acho que a nossa, hoje eu vejo que é o seu mote aí, que é a sua profissão, que é ajudar principalmente nesse período, né? E como é que você está, quais são as principais dificuldades das suas pacientes, daquelas pessoas que te procuram nesse período? O que é que elas mais têm dúvidas para que a gente possa esclarecer algumas coisas aqui? É que eu sou muito procurada nessa fase, ela é com problemas de amamentação, que geralmente é a dúvida inicial, ou às vezes o bebê com dificuldade de ganhar peso,
ou dificuldade de acertar ritmo de mamada. Então, às vezes, muitas vezes, mulheres com dor para amamentar. Isso a gente corrige ali quando corrige pega, posicionamento, faz avaliação oral do bebê, tudo. Mas eu acho que o principal é isso, mas daí a gente vê toda essa questão do puerpério bem viva, assim, sabe? Bem ativa. Toda essa questão das inseguranças, porque aí a mulher ela não tem insegurança só com a amamentação, ela tem insegurança com tudo. Ela tem insegurança para dar banho, e nisso às vezes o pai entra muito legal nesses cuidados com o recém-nascido, sem culpar a mulher por ela ter receio disso, sabe? O cuidado com o banho, o cuidado com o coto umbilical, os cuidados às vezes, todos os cuidados do recém-nascido, ele tem remedinhos às vezes para tomar, então tá de apoio nesse momento, sabe? Eu acho que o principal do início ali são as inseguranças. As inseguranças de como fazer, de se estou fazendo certo, de se não vou machucar meu filho, se não vou. O recém-nascido ele é muito molinho, então às vezes até para segurar, para tudo. Então parecem coisas bobas, mas elas não são. Elas são extremamente difíceis para uma mãe recém-nascida, para um pai Sim. recém-nascido. E lembrar que os dois estão crescendo juntos, né? Os Exato. dois, né? Acho que os três, né? Os três estão crescendo juntos, porque não liga um chip, liga formações fisiológicas, né? Olha, agora você produz leite que ontem você não produzia e a partir de hoje você produz, Exato. né? Mas aqui é assim, você pega aquela criança que ela é toda mole, você não sabe, põe a cabeça dentro da água, não põe a cabeça na água, lava a cabeça, não lava a cabeça. Se segura aqui, segura ali. Né? Então, eu acho que, assim, uma das coisas que seria interessante é a gente pensar antes disso. Virar e falar assim, vai fazer um curso da paternidade, um curso da maternidade, como é que a gente faz isso? Como é que a gente lida com essa criança? Testa lá no bonequinho lá, dá banho na boneca lá, né? Você, bonitão, para que você também possa virar e falar assim, você quer que eu dê banho nele? Eu quero. Então, respeitar esse espaço, que às vezes a mãe quer dar banho naquele momento, faz parte daquele processo. E você, mãe, não. Né, porque daí, quando você se empodera também de um conhecimento, a mãe também se sente mais segura também, né? Exato. E Ou fica ela acha assim. que tem a obrigação de fazer isso, que a obrigação é dela. Então, dizer, deixar claro para ela que não, que é de vocês dois e que você está junto com ela. Mas é isso. E quando você faz um curso, por exemplo, junto, a mulher vira e fala assim, pô, ele fez o mesmo curso que eu, ele também sabe dar banho nessa criança. Aí ela fica Exato. mais segura. Ela fala assim, então tó, vai lá. Enquanto eu vou fazer o quê? Sei lá o que ela vai fazer. Deixa ela fazer o que ela quiser. Mas naquele momento, então. E aí também é um momento que eu vejo como pai de você, bonitão, estreitar laço. Exato. Se Porque aproximar. você não tem laço. Você E, não, você está criando, mas você não gestou aquela criança. e Então, não, o seu laço ele é longe, né? e não esquecer, Ale, que o pai, às vezes, é a pessoa com a sanidade mais em dia ali naquela relação, naquele momento. Ele é a pessoa mais orientada, às vezes, para tomar decisões e orientar alguns caminhos. Que às vezes a mulher ela tá perdida, ela tá às vezes precisando de alguém que ajude nisso, sabe? Então confiar nisso, confiar, ter uma rede, eu acho uma rede profissional por fora que tu possa entrar em contato e tirar dúvidas. Eu acho que isso é maravilhoso. Eu vejo às vezes eu recebo mensagens assim com dúvidas que são aparentemente simples, mas que quando tu pensa naquele casal ali sozinho com aquilo, às vezes é uma coisa que não tem nada de simples, sabe? Sim. Então, ter essa rede de apoio profissional também, eu acho que isso ajuda demais. Uma profissional como você, uma boa pediatra, uma boa, né, Exato. Gineco, um bom ginecologista para você voltar e começar, né, a ver, a ter essa volta desse corpo, se ela está sendo feita de uma maneira saudável, né? é, Muito bom, muito bom. Estamos aí, temos 10 minutinhos.
Tá Eu bom. quero fazer duas perguntas para você. Faça. Uma é o que que a Carol hoje falaria para a Carol que começou o puerpério? Pega Se a leve. Carol pudesse voltar no tempo e encontrar aquela Carolzinha maluca, doida, que saiu da maternidade com aquela pequena, que não era tão pequena, vai, mas com aquele pequeno bebê, o que, que você olharia para ela e falaria o que para ela? Pega leve. Calma, que vai dar tudo certo. Porque eu acho que eu fui o exemplo assim de mulher que deu uma surtada. Dei uma surtada com as minhas inseguranças, dei uma surtada com a privação de sono, eu não lidei bem com isso e eu achei que eu ia lidar com isso. Não, eu dava plantão noturno às vezes eu virava 24 horas trabalhando. Vou tirar isso de letra. Tirei de letra nada. Levei uma lambada que, olha, eu chorava para dormir, às vezes eu chorava, chorava copiosamente. Então, assim, eu acho que pegar leve, sabe? Eu acho que pegar muito leve, e se respeitar. Eu acho que a mulher às vezes precisa ter isso, ela precisa, ao mesmo tempo que eu diria pega leve, eu acho que a mulher ela tem que respeitar a si mesma, respeitar os seus medos, respeitar as suas dúvidas, respeitar o companheiro que está com ela. Eu vejo às vezes muitas mulheres que às vezes nessa coisa acabam, não é faltando ao respeito, mas dando uma esculachada assim no companheiro, sabe? Eu acho que respeitar aquela pessoa que está ali com você, respeitar essa dupla que está ali no mesmo barco e que se esse barco resolver afundar, afunda todo mundo, né? Então, eu acho que e a mulher ela tem muito isso, ela dá umas surtadas muito fortes. Ela sai da casinha muito rápido. Assim como ela volta muito rápido, ela sai muito rápido. E no puerpério ali, logo, imediato, isso acontece o tempo todo. E às vezes o homem não consegue entender que isso é fisiológico. Ele acha que ela enlouqueceu, que ela teve um filho e enlouqueceu. E ele também, às vezes, acha que ela vai ficar assim pro resto da vida. Tanto que não é à toa que tem casamentos que acabam nesse momento. Opa, chutei o negócio. Que tem casamentos que acabam ali. Então, eu acho que os dois têm que ter essa noção de que aquilo é temporário e vai passar, né? É, o puerpério passa, viu? Pode ficar tranquilo. Passa, passa. Vai E eu vou passar. te Pode dizer, demorar um ano, mas passa. não, e Ale, eu vou te dizer uma coisa, eu já encontrei, a maioria das famílias tem esse puerpério mais difícil, mas tem algumas ali que eu vejo que tem um puerpério super tranquilo, que dizem, nossa, nem senti. Ah, sim, eu não dormia, tudo, mas olha, foi liso. São raras, é mais, não é o comum, mas acontece. Mas o que eu acho que todos têm em comum é que o puerpério ele nos tira do nosso lugar comum ali, sabe? Ele nos tira da nossa zona de conforto. Ele nos tira de todos os nossos das nossas certezas. Então a gente tem que estar preparado, eu acho, para lidar com isso. E lidar por isso com isso individualmente e como casal. Que eu acho que às vezes os casais não estão preparados. Aí, o primeiro foi tranquilo, o segundo e aí também tem essa, né? O primeiro vai ser diferente do segundo, vai ser diferente do terceiro, e assim por diante. Vai saber. Vai depender muito da sua condição psicológica, daquilo que você idealizou, que às vezes você queria, eu queria um parto normal e tive uma cesárea, ou o contrário, eu tive uma complicação, eu sei. Então vai depender de um monte de fator e que Exato, muito disso pode ser psicológico. exato. E saber que nada disso tá no nosso controle, né, Ale? Eu tive uma amiga que uma vez me disse que quando a maternidade se inicia, se acabam todas as programações que a gente tem capacidade de fazer na vida. Então, Tem que reprogramar esse computadorzinho, né? exato, exato. Muito bem. Querida, foi um prazer. Primeiro, olha, eu queria te dar os parabéns. Eu vou confessar aqui para todo mundo que essa moça aqui embaixo estava com uma vergonha Ah, eu nunca fiz live na vida. e esse daí ó, arrasou. Arrasou. Não, eu acho que a gente Reforço pode muito. positivo. Reforço positivo, arrasou.
quero você de novo aqui, porque a gente, para falar sobre essa amamentação, sobre esse processo de apego, que é já vou deixar algumas perguntas. Livre demanda? Não. Tem que ter hora? Não tem que ter hora? Se eu tomar agrotóxico, passa por leite. Esse monte de coisa maluca. Quero você aqui. Acha um lugar na sua agenda aí. Certo. Então, primeiro, parabéns. Você é uma heroína aí, um excelente acompanheiro de vocês aí. Parabéns. Obrigada, E, gente. E e eu Ale, queria que você fizesse aí um jabazinho, porque a sua profissão hoje ela é super importante. Fala um pouquinho do que você faz, para que a eu gente vou possa ter a fazer, gente pede. mas antes eu vou fazer um jabazinho do seu, porque eu acho que esse trabalho que você está fazendo, ele é tão importante, ele é tão importante. Quando você vê assim que os pais, às vezes, porque as mulheres elas estão muito nessa pegada de estudar, de quem tá aí? Ai, lindinho. Eles estão muito aí, as mulheres estão muito nessa pegada de estudar, de aprender, e os homens, às vezes, eles estão desconectados disso. E eles têm um papel tão importante, Ale, tão importante, você sabe disso. Não é uma questão só de criar filhos, é uma questão de ser base ali, de ser muita coisa. Então, eu acho que esse trabalho que você está fazendo de trazer essa discussão da paternidade, de trazer essas dúvidas da paternidade, de ter um espaço para que os homens possam discutir paternidade, discutir dúvidas de paternidade, eu acho que é uma coisa maravilhosa e que tem que ser difundida. Eu acho que os homens eles têm que ser convidados a vir para essa discussão, para ter as dúvidas deles, porque às vezes eles ficam muito ali na sombra da mulher, no sentido de a mulher tem as dúvidas, às vezes eu comento alguma coisa, tal, mas a mulher que leva o carro. E ele tem, às vezes, as dúvidas e os anseios deles, que são muito específicos deles, né? Porque você... Sim, assim, e é super legítimo, né? Do tipo, Exato. você também nunca pariu, velho, né? Não. Então, e aí, né? Eu também quero conversar. E as nossas rodas dos homens são rodas muito ruins. A gente só fala de futebol, de política, e a gente não fala da gente. A gente não fala da família. A gente não fala do cuidar, né? Então, tudo é um tabu. Então, esse eu acho que é o grande canal aí. Muito obrigado. Eu Obrigado a acho que você. trazer isso, mas é isso. E eu estou à disposição para a gente conversar sobre o que vocês acharem bom. Maravilha. Mas e você? Fala de você, do seu trabalho. Mulherada, presta atenção, ó. Pais, presta atenção. Pega essa mulher aqui, ó. Eu sou a pessoa que se liga nesses momentos de desespero. Não, eu trabalho com amamentação e eu acho que quando as pessoas têm a oportunidade de conhecer o meu trabalho, às vezes antes do parto, a coisa é imensamente mais fácil. Então, as pessoas, se você conhece alguma grávida, alguma coisa, e não precisa ser a mim, mas indique uma consultora de amamentação para ter uma conversa antes. Porque na consultoria a gente conversa sobre tudo, conversa sobre isso, sobre puerpério, conversa sobre amamentação, conversa sobre cuidados com o bebê, a gente tira dúvidas e a gente vira uma rede de apoio também. Então eu sou Com segurança. alguém, exato, eu sou alguém que se precisar ir à noite para casa de alguém para ajudar, eu vou. Não só eu, a consultora de amamentação como um todo. Então, nesse início, faz muita diferença, às vezes, você ter alguém para quem gritar. E muitas vezes, isso é o mais legal. Eu recebo ligações e chamados dos pais. Às vezes são os pais que me chamam, não são as mulheres. Às vezes eles dizem, minha mulher não sabe bem, mas ó, tá precisando de ajuda aqui, o negócio não tá legal. E aí eu vou, entendeu? Mas quem me chamou às vezes foram os pais. E eu acho muito legal porque mostra que ele está tendo um olhar muito conectado ali com a situação, de que está Mostra que ele precisando está de ajuda. compartilhando, né? Exato, exato. Então é isso. E eu tô aqui à disposição. Tá bom. Olha, foi um prazer, pessoal. Prazer. Fique com a gente, que a gente, semana que vem tem mais. A gente vai também marcar um outro espaço com a Carol para que a gente possa ter mais dúvidas. Agora que nós abrimos a porteira, vai ser a live do mês. Muito obrigado por vocês ficarem aqui com a gente nesse horário. Carol, de novo, um beijo para você. É um Beijo, prazer. Ale. 25, 26 segundos. Beijo. Tchau. Beijo. Um beijo nas crianças. Tchau. Eu também. Beijo nas crianças. Tchau, tchau.